tudo que a gente disse, desde o anúncio da demissão do Crespo para a contratação do Roger Machado, aconteceu. Todo mundo sabia o que ia acontecer, menos o Rui Costa, menos o Rafinha, menos o presidente Harry Masses. Na boa, era muito óbvia a bosta que estava fazendo a diretoria do São Paulo. Eu avisei tanto aqui, eu falei várias vezes aqui, porque falar agora é muito fácil. Agora, muitos coleguinhas da imprensa vão falar, realmente, o São Paulo do Roger Machado não jogou bem. Realmente, o São Paulo do Roger Machado não entregou. Eu falei antes o que ia acontecer. E eu falei pelos trabalhos recentes do Roger Machado. Não tem um trabalho que preste do Roger Machado. Um trabalho que preste. Aí a diretoria do São Paulo vai acreditar que ela vai demitir um treinador que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com uma baita campanha, jogando bem no começo do campeonato, para contratar um cara que nunca se destacou em lugar nenhum como treinador. Nunca. E eu, nessas horas, eu gosto de deixar claro que eu falo antes, porque depois de resultado é mole. É mole falar. Eu falei desde o começo que não dava para ter esperança nenhuma no Roger Machado no São Paulo. E era a minha opinião. E eu adoro o nosso programa por causa disso. Porque a gente não fica falando só em cima de resultado. A gente bota a cara tanto para depois dizer, eu avisei, como eu tô falando agora, quanto para também assumir quando fala bosta. Porque já cansei de falar aqui, fulano calou minha boca. Eu vou dar um exemplo, o Plata. O Plata calou minha boca. O Plata tá jogando muito agora. Mas, gente, não dá pra dizer que alguém, e a gente dizia isso aqui, quando o Crespo foi demitido, que alguém achava razoável o Crespo ter sido demitido do jeito que foi, que alguém achava razoável o Crespo ser demitido bem, numa campanha boa, para a contratação do Roger Machado. Chegou-se até a se pensar que ia ser o Felipe Luiz. Não é possível que o São Paulo vai demitir o Crespo bem para contratar um treinador meia boca. E foi isso que o São Paulo fez. Aí você sabe o que mais me deixa indignado? É que o Roger, ele não pediu para ser contratado. Ele não ligou para o São Paulo e falou, eu tô livre no mercado. Vocês podem me contratar? Não. O Roger foi contratado pelo senhor Rui Costa, diretor de futebol do São Paulo. Aí esse senhor que fez a grande bosta, né? A grande bosta, quem fez? Rui Costa. Foi ele. Foi ele. Ele disse ontem, ele tentou fugir lá na coletiva. A contratação do Roger não foi minha, foi de todos. A demissão do Crespo não foi minha, não, foi da minha mãe. A Rosana Asmar pegou o telefone dela, minha querida mamãe, ligou lá pro São Paulo e falou, pessoal, não foi assim, foi. Olá, queridos, ustedes pueden desligar Hernán Crespo. Foi assim. Mamãe pilhada falou até espanhol para demitir o Crespo. Foi o Rui Costa que demitiu o Crespo. Foi. Então, esse cara, ele chega na coletiva de imprensa ontem, depois da eliminação pro Juventude, que não tá brigando por título nem na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega na coletiva de imprensa e ele não assume a bronca dele, não. Ele fala que está decidida a demissão do Roger Machado depois da eliminação na Copa do Brasil. Sabe o que esse cara tinha que falar? Ele tinha que começar a coletiva de imprensa dizendo, torcedor São Paulino,
Eu estou aqui assumindo o meu erro. Eu estou aqui para dizer, para reconhecer que foi um erro demitir o Crespo, com o futebol que o São Paulo estava mostrando no começo do Campeonato Brasileiro, para contratar um Roger Machado, que vinha de trabalho sem dimensão nenhuma, sem peso nenhum. Muitos me criticaram, mesmo assim, eu mantive a minha decisão, só que hoje eu assumo. O erro é meu, quem está pagando caro por esse meu erro é o Roger Machado, e ele está demitido. Se esse cara tivesse o mínimo de vergonha na cara, era isso que ele falaria. Porque, mais do que isso, se eu sou ele, eu peço para sair junto com o Roger Machado. Porque foi tudo ele que fez. Tudo foi o Rui Costa que fez. E aí é por isso que eu falo. Às vezes é muito fácil você ser dirigente no futebol brasileiro. Você faz a merda, você faz toda besteira, você demite o Crespo, você contrata o Roger Machado, você vai de encontro a grande parte da torcida do São Paulo, que não queria o Roger Machado. E aí, quando os resultados não vêm, que era o que todo mundo esperava, ele aparece, demite o Roger Machado e não assume a bronca dele. Então, o São Paulo está entregue a pessoas incompetentes. Não era só o Roger Machado. Então, que essas pessoas também paguem pelos seus erros. Para mim, o Rui Costa e o presidente são aí os principais culpados dessa ladeira abaixo que entra o São Paulo. E agora, para a vergonha ficar ainda maior, o Flávio Prado ainda disse isso ontem, o presidente que teve um áudio vazado, dizendo que não podia demitir, que não tinha dinheiro para isso, que o Dorival Júnior custou para o Corinthians 3 milhões por mês. Agora, o São Paulo tem o Dorival, que foi citado no áudio vazado do presidente, como a sua prioridade. Parece até brincadeira. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Bom, vamos pegar alguns fatores. Primeiro, o Crespo, ele sai herói quando ele não tem heroísmo nenhum. O trabalho dele no São Paulo foi um lixo. Essa fase final estava começando a dar certo porque o São Paulo pagou salários, coisa rara de acontecer. Treinador que nunca se esforçou por nada, arrogante, deixava um ambiente horroroso no São Paulo. Portanto, a demissão do Crespo foi ok, embora ela tenha sido realizada porque ele era o treinador do Júlio Casares. E o atual presidente queria um treinador dele. Então, Crespo não tem heroísmo nenhum. Quem achar que tem, que fique com o Crespo. Até torço para o Crespo voltar para outros times aí para ver o que é o Crespo, né? Que não ganhou nada, que não fez nada e que a média do ano passado o São Paulo quase foi rebaixado. Enfim. Com relação ao Roger, eu nunca vi uma covardia tão grande como essa que foi feita com o Roger. Ele já chegou demitido, a gente falava isso toda hora. Foi feita uma campanha em todos os sentidos, por vários motivos, principalmente lá dentro do São Paulo, onde grupelhos estão se degladiando pelo poder. O presidente está perdido, está largado. Inclusive tem um meme da torcida do São Paulo. Como é que é? Eu vou até pegar aqui. Porque foi sensacional que mandaram aqui um meme do presidente do São Paulo abraçado. Peraí que eu já vou até pegar aqui, porque tá ótimo esse meme. Um morto muito louco. Então tá o presidente no meio, o Rafinha de um lado e o Rui Costa do outro. Então perfeito, um meme perfeito. O presidente de São Paulo, perdidaço, falou as coisas mais corretas. Oi? Você já viu o filme O Morto Muito Louco? Não vi. É muito bom, é um morto, é exatamente o que acontece no São Paulo. Ele é um morto e as pessoas vão carregando ele, aí ele vai andando assim, ó. Então cabe, né? E aí ele vai andando. O meme vale, né? O meme tá valendo. Bom, vale. A verdade é que o morto muito louco deu uma declaração que não foi uma declaração, foi um vazamento, mostrando a trairagem que existe dentro de São Paulo, falando só verdades. Agora eu queria saber, o Armando é o interlocutor. Armando, não temos dinheiro. Não posso contratar o Roger Machado, o Dorival Júnior, não temos dinheiro. Onde ele arrumou o dinheiro para fazer proposta para o Dorival Júnior? Armando, não temos dinheiro para demitir o Roger Machado, tem uma multa de 2 milhões de reais. Onde ele arrumou dinheiro para pagar a multa agora? Em 24 horas, 48 horas, ele arrumou dinheiro?
Quer dizer, não vai pagar o Roger Machado, vai dar calote, vai jogar lá para frente. A torcida do São Paulo, que entrou nesse embalo todo, tá, e o São Paulo, de modo geral, ele se supervaloriza. O que é o São Paulo hoje? Porque quando você fala do São Paulo, dá a impressão falando do São Paulo, que já foi lá atrás importante, campeão do mundo, aquela coisa toda que a gente já falou. Mas isso foi lá atrás. Essa gente não estava nem na porta. Esses caras estão aí, não tem nada com aquilo que o São Paulo viveu lá atrás. O São Paulo hoje é o quê? É um time que luta prioritariamente para não cair. É um time que vive de um ou outro campeonatinho paulista, de vez em quando acontece alguma Copa do Brasil, mas coisa muito rara. Um time que não é campeão brasileiro desde 2008. A maioria do torcedor são paulino, que é jovem, não viu o São Paulo ganhar nada e nem vai ver nada de relevante. Copa do Brasil, que escapou, acontece. Esse ano foi o Corinthians, que é outro time falido. Um time falido, time caloteiro, time que não tem perspectiva, um time dividido em grupelhos e, olha, 99% de pessoas que não têm a menor capacidade, não passariam na porta do São Paulo nos anos 70, 60, seriam proibidos de passar na porta. Eles são os donos do São Paulo hoje. Uma fofocaiada, uma baixaria, parece um curtição, um negócio vergonhoso. Não tem nada, não tem perspectiva, não. O que é o São Paulo? Não, o Roger não pode ser técnico do São Paulo. Não pode ser técnico do São Paulo por quê? O que é o São Paulo? Não vem me falar o que foi o São Paulo, que é outra coisa. Outra coisa. Na época áurea do São Paulo, o técnico era o Tele Santana, o técnico era o Cilinho, era outra coisa. Não era isso aí que está aí agora. E o Tele recebia em dia. O Cilinho recebia em dia. E eles revelavam os jogadores, eles trabalhavam os jogadores. A base era respeitada, não era para negociatas. Então, era outra coisa. Então, hoje, para mim, o Roger Machado se livrou de um encosto. Foi ótimo para ele. Claro, o cara está trabalhando, ele quer fazer a parte dele da melhor maneira possível, mas foi ótimo para ele. Ninguém merece sofrer todo tipo de pressão que ele sofreu por uma série de circunstâncias, problema político, isso aqui. Digamos que ele não pudesse dirigir o São Paulo. Eu acho que pode, porque hoje qualquer um pode dirigir o São Paulo. Qualquer um. São Paulo hoje é um time absolutamente comum para baixo. Ô, Flávio. Oi. Ô, Flávio. Mas aí você cai nessa palhaçada que você sempre fala. O que é o São Paulo? Isso. Flávio, o São Paulo é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Foi. O São Paulo é Foi. uma das maiores torcidas. Deixa eu falar primeiro, cara. Foi. Não, que foi? Ele é, porra. Não é. Um time que não paga, um time que não paga, um time que não tem dinheiro, um time que não disputa título. Ele é grande no quê? Nada. Flávio, ele é grande no quê? Ele é grande em história, ele é grande em títulos, ele é grande em torcida, ele é grande em patrocínios, ele é grande em tudo, porra! É grande em calote, é grande em escândalo, é grande na polícia, é grande no Ministério Público, é lá que o São Paulo é grande hoje. É que você está misturando o passado com o presente. Flávio, o São Paulo, ele só não é grande, e aí eu vou concordar com você, em gestão. Porque hoje tem uma gestão de bosta tocando São Paulo. Mas hoje não. Dos últimos cinco presidentes de São Paulo, 3 sofreram impeachment. Ou 2 ou 3, e o outro saiu corrido também, e o outro era o Leco, que era um Zé Mané, um nada. Qual é a perspectiva do São Paulo? Se olhar, não tem perspectiva nenhuma. Nós estamos falando desde 2008, pilhado. Nós estamos em 2026. São Paulo é um nada. O São Paulo vende jogador, dá jogador da base, não revela nada, faz contratações no mínimo suspeitas, o tempo inteiro, escândalo atrás de escândalo. Você sabe que tem uma briga no Ministério Público, um para punir o São Paulo, o outro não quer que seja punido. O São Paulo virou caso de polícia. São Paulo hoje é noticiário de polícia, só polícia. São Paulo Futebol Clube, eu fico imaginando aqueles cardeais do São Paulo que fizeram a grandeza do São Paulo, vendo isso que está aí hoje. São Paulo não é grande em nada. São Paulo é grande em escândalos, em vexame. Qual é a diferença do São Paulo para o Corinthians? Nenhuma. Os dois são iguais. E o São Paulo tinha mania. Não, nós somos diferentes. A administração dos dois é muito parecida, igual. Até os grupelhos se degladiando e tal. Uma coisa horrorosa. Então hoje, o São Paulo vive do nariz empinado, que não perdeu a pose, e do passado, mas bem lá atrás, está ficando cada vez mais atrás. Pega um garoto de 14, 15, 16 anos, e a grande torcida de São Paulo, a maioria da torcida de São Paulo não viu um título nacional e nem vai ver. Enquanto isso, o Palmeiras está indo embora, o Flamengo está indo embora, os times vão se ajeitando, o São Paulo não se ajeita. Tem nada, não tem perspectiva, não tem nada. Então, como não pode dirigir o São Paulo? Qualquer um pode dirigir o São Paulo hoje. Qualquer pessoa. Porque o São Paulo, ele precisa, aliás, de pessoas que façam isso por ele, que o salvem.
Sabe aquela salve o tricolor paulista? Salve mesmo, alguém precisa salvar, porque aquilo está afundando. Uma coisa vergonhosa, cada vez a dívida é maior. O próprio presidente falando com o Armando, não pagaram nada. Eles não pagaram nada do ano passado. A dívida é enorme. Eu estou pagando multa da primeira passagem do Crespo pelo São Paulo. Esse é o grande time que está devendo para um técnico que saiu de lá 3, 4 anos? Esse é o grande time? Que grande? Que grande o quê? Tem uma grande história, é diferente. Tem uma grande história, não é ser um grande hoje. Flávio Prado, o que você me fala do Flamengo hoje? Ótimo. Ótimo. Tá bom? Gigante, meteórico. Isso, Palmeiras também. Tudo, potência, tudo, certo? Isso. Eu trabalhei anos como setorista no Flamengo. Sim. Eu vi o Flamengo entregue, eu vi o Flamengo sem pagar jogador, eu vi o Flamengo sem água na Gávea, eu vi o Flamengo com torcida jogando bomba no gramado, eu vi o Flamengo passando por todas as crises possíveis. Sim. Todas as crises possíveis. Sim. É por isso que eu digo, só que o Flamengo nunca deixou de ser gigante. O gigante, se ele for consertado, é isso que eu tô te falando, ele se recupera. Pilhado. O São Paulo, assim como o Flamengo e assim como o Palmeiras, ele é gigante que tá numa fase ruim. Pilhado. Mas como ele tem uma torcida gigante e ele tem história, ele é capaz de ser reerguido se gente séria ocupar ali. Se há uma... Mas esse é o problema. Aí é que entra só... É só isso que falta pro São Paulo. Só alguém... Você olha os grupos de São Paulo, seja quem for o próximo presidente de São Paulo, será terrível. Será desse mesmo nível. É terrível, terrível. A coisa é horrorosa. Você não vê nenhuma perspectiva. Nem zero. Eu não sei como é que era nessa época que você cobriu o Flamengo, se você viu alguma perspectiva. Pô, se esse cara pegar a coisa... Não tem. O São Paulo não tem ninguém. Nada. Nenhuma. Zero. De repente surgiu aquele grupo. Então. Do Bandeira, do Valim, do Pato, do Landim. Então, você sabe o que era aquilo. Pequeno, ridículo, só parecia escândalo. É o São Paulo de hoje. Agora, como é que eu vou saber daqui a 20 anos como é que vai ser 40 anos? Eu não sei. Há 40 anos o São Paulo era grande, era enorme, impunha respeito. Hoje quem respeita o São Paulo? Ninguém. São Paulo não é respeitado para nada, São Paulo é um nada. Quando se fala das ligas e tal, você fala o quê? O Flamengo falou isso, o Palmeiras falou isso. São Paulo não é nada, São Paulo não significa nada. Hoje o São Paulo, o trabalho, você quer saber de São Paulo, você vai na delegacia, você vai no Ministério Público. O São Paulo não significa nada. Só vergonha, só vexame, só dívida, só esse tipo de palhaçada que o São Paulo está fazendo. Então eu posso falar, como você mesmo disse, do São Paulo de hoje. De hoje não, dos últimos 20 anos. Dá para falar fácil. E você olha os caras que se propondo a entrar lá, você não vê a menor perspectiva. Ou seja, já podemos falar dos próximos 5, 6 anos também. Com mais 20, são 25. E a torcida do São Paulo, você sabe que uma coisa que a gente tem é torcedor do time conhece o time, certo? Então eu, como torci muitos anos pelo São Paulo, eu conheço muito bem o torcedor do São Paulo. Eu não sei o do Flamengo, que aí você que conhece vai dizer. O torcedor do São Paulo, para largar, é fácil. São Paulino fica com o saco cheio, ele cai fora. Ele não vai ficar lutando muito tempo por aquilo. Ele fica com o saco cheio e ele cai fora. Não estou falando de torcida uniformizada, porque essas torcidas eles estão no esquema, eles estão ganhando também com isso. Para eles é ótimo, eles estão faturando. Você vai lá e volta no Morumbi, as torcidas uniformizadas compraram as casas, estão lá. As torcidas estão ricas, porque também elas estão junto desse negócio aí, porque eles vendem os apoios, então eles também estão cheios de dinheiro. Eles estão não estou falando disso, isso aí não existe. Isso aí faz parte dessa vergonha que é o São Paulo hoje. Estou falando do torcedor. O São Paulino não tem saco para isso. Ele larga, ele não vai se preocupar que o filho dele continue torcendo pro time. O Vasco era a terceira maior torcida do Brasil, hoje já não é mais. Então, o único time que eu vi, e aí eu não vou falar do Flamengo, que não conheço profundamente, o único time que eu vi tomar porrada durante 20 e tantos anos de continuar igual foi o Corinthians, até crescer. A torcida do Corinthians, torcedor ficar preocupado, torcedor de São Paulo não tem esse perfil. Torcedor de São Paulo não tem esse perfil. Ele não é assim, ele larga, ele não quer nem saber, não tô nem aí, se dane, vai cada vez largando mais, até que vai chegar uma hora que também a torcida vai ficar menor. Não se surpreenda se nos próximos anos alguma outra torcida passar a torcida de São Paulo. Realmente, isso aí sem perspectiva, sem nada. Agora, com relação ao jogo de ontem, a culpa do Roger foi nenhuma. Primeiro que o São Paulo já foi eliminado pelo Juventude, quando ele era da terceira divisão. Hoje ele é da segunda. Nesse período aí de 20 anos.
Outra coisa, ele bota o jogador expulso com 30 segundos. Expulsão duvidosa. O que o cara pode fazer? Agora, naquela história que você falava o tempo inteiro, a gente sabia. Na primeira oportunidade, eles vão demitir o Roger, que para ele foi maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ele não ia pedir demissão porque tem brilho, é profissional e tal. Mas sair de São Paulo, pô, se livrou de um encosto horroroso, ficar quietinho lá no canto dele, na casa dele, esperando aparecer outro clube. Ficar nisso aí, nesse clima nojento, nessa covardia, melhor cair fora.